A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e hoje nós vamos meditar em Cântico dos Cânticos, capítulo 2. E se eu comentei com vocês que Cântico dos Cânticos, capítulo 1, a mulher falou mais do que o homem, né? A amada falou mais do que o amado. Eu estava contando aqui, falei, nossa, de 17 versículos, apenas 4 são atribuídos a ele, né? Os outros 13, ou são as amigas falando ou é a amada, né? São 2 versículos das amigas, então são 11, 11 momentos ali, 11 versículos retratando a fala da amada. Estamos ganhando, estourado. O capítulo 2 de Cântico dos Cânticos vai vir para, né, colaborar com a mesma ideia, né? Nós teremos novamente 17 versículos no capítulo e dos 17 versículos, apenas 5 trazem a fala do amado, né? Os outros 12 pertencem à amada que está aí falando com o seu amado. E eu estava vendo um artigo da BBC, ele é um pouco antiguinho, né? Ele é lá de 2013, mas de acordo com um livro que foi lançado em 2006, a BBC News afirma que as mulheres falam por dia 20 mil palavras, enquanto os homens falam apenas 7 mil palavras. Eu honestamente aconselho você a dizer para sua esposa, para ela começar a fazer um podcast, assim ela vai falar muito dessas 1000 palavras para outras pessoas e você não vai precisar escutar tanto. Brincadeira, gente. Piadinha para começar descontraído. Mas é verdade, né? Nós mulheres em geral somos mais comunicativas e a amada aqui no capítulo 2 não vai ser diferente. Na verdade, em todo o livro de Cântico dos Cânticos, a mulher fala mais que o homem. E se no capítulo 1 eu separei a leitura em amado e amada, dessa vez eu vou fazer a leitura corrida e nós vamos comentando algo que, sei lá, chame a atenção ao meu coração. Vamos lá. O início, logo no versículo 1, diz: sou uma flor ou rosa, né? Dependendo da versão, se você está lendo a revista atualizada, aparece a palavra rosa de Saron. No caso, eu estou lendo o NVI, então fala: sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. E essa flor aqui, a palavra flor, né? No seu original é literalmente narciso, né? Então, é como uma flor, um narciso ou uma rosa, se você preferir, de Saron. E Saron, na época de Salomão, era uma região muito fértil junto ao litoral, que se estendia ali por todo o sul do Monte Carmelo. Então, ela está falando de si. Eu sou como uma flor comum, uma flor do campo, né? Eu sou como uma flor, um lírio dos vales. E aí o amado, no versículo 2, arrasa no elogio. Ele fala: como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. Então aqui o amado, check, mandou bem, ele valoriza ela em relação a todas as outras mulheres. Faço um parênteses aqui, homens que estão ouvindo esse podcast, você não precisa nunca humilhar as demais mulheres para elogiar a sua esposa, mas como é gostoso quando nós ouvimos por parte do nosso amado um elogio como esse, que não precisa ser em público, pode ser no privado, mas que fala: olha, você é a mulher mais linda que eu conheço, você é a mulher mais doce que eu conheço, ou uma mulher de Deus como você não há outra. Esses tipos de elogio deixam o nosso coração aquecido, né? Deixa o nosso potinho de amor bem cheio. Verso 3, aí a amada fala: como uma macieira entre as árvores da floresta, vira a página, é o meu amado entre os jovens. E aqui ela retribui o elogio, né? Ela destaca o seu amado em relação aos outros jovens, né? Comparando ele a uma macieira, ou seja, uma árvore, né, que tem um fruto doce, que tem um cheirinho bom, né? Vamos falar dessa maneira. Ele é como uma macieira, ele se destaca dentre os outros jovens. E ela continua: tenho prazer em sentar-me à sua sombra. Assim como a macieira faz sombra, aqui ela está falando que ela sente prazer em estar próximo dele, né? A sombra está falando também de proteção, né? Ela de maneira muito bela vai dizer: como é bom estar pertinho de você. E continuando: o seu fruto é doce ao meu paladar. Então aqui ela pode estar falando dos beijos, do carinho, da presença, da proteção que o amado dão para ela. Aí ela continua: ele me levou ao salão de banquetes e o seu estandarte sobre mim é o amor. Então aqui ela relata que, como se eles estivessem em público, em um lugar em que eles estão comendo, tendo uma refeição, algumas traduções, inclusive, trazem a ideia de: os seus olhares para mim eram de amor.
Mas aqui na NVI fala o seu estandarte. E o que é um estandarte? É uma bandeira, é uma insígnia, né? Uma identificação. Ou seja, o amor dele para com ela era algo visível dentre as pessoas. Não algo possessivo, né? Ah, bandeira aqui, essa terra é minha. Mas no sentido de que o amor deles estava evidente. Quando eles olhavam para ela, sabem que ela pertence a ele. Como deve ser com todo casal, né, gente? Ainda que a gente esteja sentado distante, aquela mulher pertence àquele homem, àquela mulher. Verso 5. Por favor, sustente-me com passas, revigore-me com maçãs, pois estou doente de amor. E aqui ela usa uma expressão para dizer que sim, o amor, o desejo pelo seu amado, o desejo pela sua presença, chega a causar a ela uma exaustão, né? E aí o verso 6, eu não consigo interpretá-lo de jeito diferente, que não seja uma cena em que eles estão deitados, né? Ela está falando a respeito desse momento íntimo deles. Ele fala, o seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça e o seu braço direito me abrace. Então na parte do cântico, ela está relatando uma situação de intimidade deles, em que eles estão ali usufruindo da presença um do outro, e ela deixa claro para nós como está acontecendo, né? Ele com o seu braço esquerdo debaixo da sua cabeça e abraçando ela com o seu braço direito, ou seja, eles estão somente um para o outro, né? Ninguém mais tem espaço entre eles. E aí o versículo 7 é como se ela parasse de relatar essa cena e se dirigisse às amigas, né? Ela fala, mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças, né? A corça, a fêmea do veado do campo. Então ela fala, olha, para vocês, eu peço que vocês me prometam uma coisa. E o que é? Não despertem, nem provoquem o amor, enquanto ele não o quer. E essa expressão não vai aparecer somente aqui. Vai aparecer no capítulo 3, verso 5 e no capítulo 8, verso 4. Eu pintei de azul essa expressão que aparece igualzinho nos 3 lugares. E o que significa ela? Isso, ela está pedindo às mulheres de Jerusalém, deixem o amor tomar o seu curso natural, né? Há um momento certo para que o amor apareça, né? Ele não pode ser forçado, né? Espere uma ocasião apropriada. E daí, ela começa a dizer, escutem, né? Ela diz, prestem atenção, escutem, é o meu amado. Vejam, aí vem ele saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. Pausa aqui. Ela vai relatando na sua fala, nessa canção, é um poema, né, gente? Não dá pra gente imaginar uma situação linear, com continuidade, sem quebra. A gente observa que primeiro ela fala de um lugar de comida, um banquete, depois ela vai falar a respeito dos montes. Então, o que a gente tem que extrair a verdade de cada trecho. E aqui ela vai dizendo, vejam, verso 8, aí vem ele saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como uma gazela, como um cervo novo. Vejam, lá está ele atrás do muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado falou e me disse, para aqui. Então, o que ela falou nesses versículos 8 e 9? Que esse amado que estava longe, ele está vindo. E ele vai cobrindo o espaço que o separa. Então, ele vem vindo pelos montes, pelas colinas, ele vai se aproximando até chegar-se ao muro. Não o muro externo, né, do jardim, mas ao muro onde há janelas, né? Olhando ali pelas grades, tentando vê-la, né? E aí, o amado dela vai falar, na parte B do versículo 10, levante-se, minha querida. Ou seja, ela estava deitada, né? E esse minha querida aparece aqui na parte B do versículo 10, vai aparecer também no versículo 13, e lá no capítulo 1 também apareceu. Eu grifei ele em verde na minha Bíblia, né? Minha querida, um jeito tão gostoso que ele a chama, né? Ele diz, minha bela, venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nos encostos dos montes, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Então, nesse trecho, ele vai dizer para ela,
Vamos usufruir dessa nova estação juntas, né? O inverno passou, a primavera já chegou, é um tempo de nós cantarmos, vamos ter um tempo lá fora, né? Quando fala da figueira, a figueira junto com a oliveira, né? Árvores tão importantes para o povo, né? Estão dando frutos, né? Estão produzindo os seus primeiros frutos. Então ele convida ela. E o verso 14, quando ele compara ela, né, a pomba, ele fala: minha pomba que está nas fendas das rochas, está querendo dizer que ele está lá. Ela está lá dentro de casa, né, na sua proteção. Assim como a pomba fica escondidinha e protegida, a esposa também estava dentro da sua casa. E para finalizar, ele arrasa, né? Ele fala: mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz. Não tem coisa melhor para uma mulher do que ter a impressão do que o seu esposo, o seu amado, o seu namorado, o seu noivo, o seu crush não, né, gente? Mas tudo bem. Crush também. Como é gostoso quando nós percebemos que a pessoa que nós amamos deseja nos ouvir. Ainda mais para nós mulheres que gostamos de falar. Então ele fala: vem, me deixa ouvir a tua voz. E verso 15 até o 17, a amada vai responder. Ela vai dizer: apanhe para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. E aqui a amada está falando, sabe do quê? De proteção, né? Apanhe as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Aqui ela não está falando somente da vinha fruta, não, gente. Ela está falando do relacionamento deles, né? Apanhem, livre as nossas vinhas floridas das raposinhas que estragam. E aqui está falando de proteção do relacionamento, está falando de cuidado, porque tudo aquilo que nós temos, muitas vezes, corre perigo quando nós não protegemos, né? Às vezes estamos vivendo um momento tão bom, falando agora em termos de relacionamento, né? Estamos vivendo um tempo tão bom com o nosso amado, com a nossa amada, e esquecemos que o mundo, o sistema como se organiza hoje, ele coloca aquilo que é precioso, aquilo que é de Deus em perigo. E nós temos que levar o nosso relacionamento diante de Deus, em oração, obviamente, mas nós temos que também trabalhar para que as raposinhas não venham destruir a nossa vinha, né? O nosso amado e a nossa amada tem que estar recebendo elogio todos os dias, o nosso amado e a nossa amada tem que receber atenção, o nosso amado e a nossa amada tem que receber os carinhos físicos, né? O toque físico, o beijo, a nossa vida íntima com o nosso esposo precisa estar em dia. Se a gente não cuidar da nossa vinha e não mandar essas raposinhas malditas embora, elas vão querer comer nas nossas vinhas que estão floridas, né? Porque vinha seca, nenhuma raposinha quer comer. Elas querem comer a que está florida, né? Verso 12. O meu amado é meu e eu sou dele. Você tem que grifar esse versículo, né? Aqui está falando de fidelidade e está falando de exclusividade. Enquanto algumas pessoas acham que o relacionamento de marido e esposa é muito chato, porque é tudo igual, é para sempre, é só com essa pessoa. Por outro lado, a ideia de matrimônio que Deus criou é um momento de segurança, é um momento de paz, é um momento de nós estarmos juntos, abraçados e ali vivendo todos os dias, um na presença do outro, como amados, como amantes, mas também como amigos, né? Que gostoso construir um relacionamento com o nosso esposo, com o nosso amado, de cumplicidade, onde a gente pode rir junto, onde a gente pode orar junto, onde a gente pode chorar junto e também de vez em quando se engalfinhar quando nós temos ideias contrárias, né? Acertar os ponteiros. Então, aqui ela fala: o meu amado é meu e eu sou dele. Ou seja, não cabe em ninguém. Não cabe amiguinhos e nem amiguinhas entre o casal. Ele pastoreia entre os lírios. A gente pode, de maneira literal, olhar para esse versículo, né? Ele é alguém que pastoreia no meio das flores. Existe uma conotação um pouco mais sexual para essa questão dos lírios que eu estava lendo num livro, mas eu acho que eu não vou abordá-la aqui não. E verso 17. Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras, seja como a gazela ou como o servo novo nas colinas escarpadas. Então a gente vê o desejo dela de estar com ele constantemente. Qualquer momento longe dele é muito tempo. E a gente pode ver esse fechamento de capítulo com a expressão do amor dela pelo seu amado. E eu espero que você tenha gostado desse capítulo e eu te espero em Cântico dos Cânticos, capítulo 3. Deus abençoe, cuide bem das suas vinhas,
Deixa as raposinhas longe, elogia a sua amada e elogia o seu amado também, em nome de Jesus.